podcast Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. Eu sou Lucas, da Igreja de Inhaúma. E mais uma semana temos aqui a Vitória como nossa convidada. Muito obrigada. Oizinho, gente, tudo bom? Estou aqui de novo. E a lição dessa semana, o tema é como estudar a Bíblia. Nós, semana passada, aprendemos sobre a importância da leitura da Bíblia. E essa semana vamos aprender um pouco só sobre como estudar a Bíblia. Bem-vinda a mais um episódio. Nós sabemos que vivemos numa vida acelerada e que às vezes não temos tempo para dedicar a palavra de Deus, mas a gente precisa parar e dedicar esse tempo à palavra de Deus. E como nós podemos estudar a palavra? Essa semana nós vamos entender um pouco disso. E o contexto da semana está em Salmo 119. Vitória, você poderia falar um pouco sobre esse contexto da semana? Bom, gente, vamos lá. Salmo 119 é o capítulo inteiro, né? É um capítulo enorme da Bíblia, é o maior capítulo, aliás. Então, a gente não vai ler tudo, mas tem dois aí versículos muito marcantes, que é o versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o versículo 105, um pouquinho mais aqui embaixo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então são dois versículos que a gente pode resumir aí de alguma maneira o Salmo 119 a respeito da importância da Bíblia. E entender a importância da Bíblia é a primeira coisa, é o que vem até antes de você pensar em como estudar a Bíblia. Você tem que entender qual é a importância dela, você tem que entender qual é o papel dela na vida do cristão, e aí você começa a pensar, e agora, como que eu vou estudar a Bíblia? A gente tem alguns métodos, e até um pouquinho mais na lição, diz assim, quando entendemos que a palavra de Deus é o nosso maior tesouro, passamos a dar maior prioridade a ela, buscá-la com maior atenção e aprender a compreendê-la melhor. E assim, a lição traz alguns tópicos, um passo a passo de como começar a estudar, né? O primeiro passo, que é o mais importante de todos, né, é pedir a Deus a ajuda. Né? Se a gente for estudar somente pelos nossos caminhos, nossos métodos, é muito difícil, é muito complicado. Então é muito importante que a gente peça a Deus para Ele colocar esse desejo no nosso coração. Colocar essa vontade realmente de a gente poder parar e estudar a Bíblia. E assim, lógico, daí já pedir a Deus, né, uma ajuda, mas a gente tem que deixar tudo na mão dele. É bom que a gente faça também uma partezinha nossa. Então assim, utilizar meios de conseguir ali um lugarzinho específico, algum horário, alguma coisa assim, para você poder ali estar junto com Deus e criar essa vontade. Porque é muito importante que assim, convenhamos, estudar algo sem vontade é muito ruim. Todo mundo lembra da época da escola, você tinha lá aquelas matérias que você não gostava nem um pouco e passava que a hora nem passava, né? Ficava lá horas e horas, passava 10 minutos da aula. Então é muito importante a gente ter essa vontade, que estudar algo que a gente gosta, estudar algo que faz uma diferença na nossa vida, traz um prazer muito maior e assim, consequentemente, aumenta ainda mais o seu estudo, né? Bom, um segundo passo importante que a lição nos fala é a respeito de entregar o tempo ao Senhor. Como assim, entregar o tempo? A gente tem que reservar aquele momento para estar a sós com Deus. Então, um ambiente mais silencioso, tranquilo, né, para meditar na palavra, é bem interessante. Aqui a lição também traz uma dica, que é falando a respeito de você cantar ou até recitar o hino Tudo Entregarei, pensando aí nas áreas da sua vida que você não entregou a Deus, para que você possa, aos poucos, fazer uma entrega total, né, meditando ali, pensando das dificuldades que você tem, e aos poucos, né, Deus ele vai cuidando de todas as áreas da nossa vida, e a gente pode falar, né, de maneira mais concreta, que está entregando a Deus todas as áreas da vida. Sim, e o terceiro passo que fala aqui é sobre buscar a Deus mesmo quando não sentimos vontade. Tem momentos que, no meio da correria, não vou ler não. Isso vai ocupar meu tempo, eu estou com pressa, acordei atrasada. Não, mas você precisa ler. E tem uma questão também que é muito importante, que a gente precisa tornar a leitura da Bíblia um hábito. E como é que a gente pode fazer isso? Porque o hábito ele depende de um gatilho, de um comportamento e de uma recompensa. O nosso cérebro funciona desse modo. E tem pessoas que conseguem criar esse hábito em 21 dias, mas nem todo mundo vai conseguir.
Tem gente que vai precisar de 40 dias, tem gente que vai precisar de até 200 dias para criar um hábito. Então, o importante é fazer isso, ler mesmo sem sentir vontade. E como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa usar um gatilho fixo. E o que seria esse gatilho fixo? Seria, vou ler depois que eu escovar os dentes de manhã. Tá, então é isso. Eu escovei os dentes de manhã, eu vou ler a Bíblia. Ou depois que eu jantar à noite e antes de dormir. Aí é esse meu momento. Então, quando meu cérebro vai entender que todo dia que eu jantar, eu preciso ir ler a Bíblia. E outra forma também, comece de uma forma totalmente ridícula que a gente pode ver. Por que ridícula? Vou ler só um versículo. Tá, você está lendo o versículo, mas você está lendo a palavra de Deus. Você está se fortalecendo ali, mesmo com o versículo. E você orando, obviamente, antes de abrir a palavra, Deus vai falar com você através desse versículo. Então precisa começar pequeno. Você não precisa começar lendo o Salmo 119 num dia só. Ou lendo 50 capítulos num dia só. Mas comece com um versículo e gradualmente vai aumentando. Porque Deus sempre vai ter o que falar num versículo, num livro ou num capítulo. E o outro, né? A gente precisa trabalhar os pensamentos. Trabalhar os pensamentos na questão que o que eu for ler aqui é o que Deus está falando para mim hoje. Né? Eu conversei com ele e ele está falando comigo isso hoje. Então, a partir do momento que a gente cria o hábito, né, de fazer todo dia, mesmo que não tenha vontade, vai ter um momento que isso vai ser feito no modo automático, igual a gente escova os dentes, né? É uma forma automática. Então, a gente criando um gatilho, tendo um comportamento e tendo essa recompensa, que será uma recompensa. Depois que eu escutar, que eu ler a Bíblia, eu vou comer alguma coisa para me relaxar, para ir dormir. Ou depois que eu escovar os dentes, eu vou ler a Bíblia e vou tomar o café da manhã. Então a gente precisa também dessa questão da recompensa. E o que o Lucas falou, né? Que a Raíssa falou sobre preparar um ambiente. A gente precisa preparar esse ambiente para que esse ambiente seja propício para que nós possamos conversar com Deus e ouvir a voz de Deus. Então, esses são os 3 passos que a lição ensina, né, que podem nos ajudar a estudar melhor e entender melhor a palavra de Deus. Quando a Bíblia ela se torna um hábito, né, diário na nossa vida, nós percebemos, e as pessoas também que convivem com a gente, percebem a mudança de vida que a leitura da palavra proporciona. Né? Porque a Bíblia ela permanece em nós, e o Espírito Santo ele sempre, ele que toca, que nos consola, nos guia, né? Ele proporciona essa mudança de vida, né? Que na forma que nós pensamos, na forma que nós agimos, né? Na forma que nós lidamos com as outras pessoas. Então, a mudança de vida através da leitura da Bíblia, ela é totalmente visível, né? Bem, muito visível mesmo. E aí a gente pode parar para pensar, né? Existe só uma maneira de estudar a Bíblia? Existem várias? Como é que é isso? Bom, hoje, em 2026, nós temos muita tecnologia que pode ser usada a nosso favor. Então, você pode usar a Bíblia em versão de leitura, você pode usar a Bíblia em áudio, por exemplo, que é um recurso que muitas pessoas preferem, né? Aí você vai ver o que funciona melhor para você. Existem várias traduções da Bíblia também que podem ser utilizadas. E uma coisa muito importante, principalmente para quem está começando a estudar, é o comentário bíblico. O comentário bíblico auxilia muito na hora de você fazer a lição, você ler a sua Bíblia, né? Você comparar ali diferentes comentários, aprofundar um pouco o estudo. Pode ser versículo por versículo, pode ser capítulo por capítulo, dependendo do livro que você for ler, né? Uma carta menorzinha, né? Um livro como Judas ou Tiago, você consegue ler em um dia só. Então, é isso, você saber como você vai estudar melhor a palavra de Deus, o que vai funcionar melhor para você. É um comentário ali, um comentário talvez mais moderno, um comentário mais antigo, é bastante importante isso. E uma coisa também que funcionou muito para mim, eu não sei se vocês vão concordar, né? Para fixar a palavra, é você repassar o que você sabe para as outras pessoas. É uma excelente forma de você fixar o conteúdo, né? Você sempre tá dando um estudo para alguém, tá discipulando alguém, é uma maneira de fixar o que você tá aprendendo e repassando aí para os outros. Até compartilhando também nas redes sociais, um aprendizado que eu tive com a Bíblia. Sim. É uma forma também de repassar, né? Sim, e assim, por exemplo,
quando você dá estudo para jovens é uma coisa, para adultos é outra. Para adolescentes, eles têm as maiores dúvidas, as coisas mais engraçadas do universo, não tem como. Então, às vezes, você lê uma passagem que você nunca tinha pensado naquilo, mas você começou a dar estudo para um adolescente e te faz uma pergunta que, sabe, mudou a sua vida, você vai ter que ler aquilo dali de novo, estudar, entender. Você pode pesquisar em algumas fontes, né, que sejam seguras, fontes de confiança, fontes ali credenciadas e coisas assim, né. Também depende da sua denominação. Se você é adventista, né, a gente conhece alguns sites, tem pastores específicos. Se você quer estudar um livro que seja mais complexo, um livro de história, por exemplo, você pode assistir algumas séries de pregações de um pastor específico já, algum pastor que você tenha mais afinidade. Pode ouvir um audiobook, pode ouvir um podcast. Mais uma coisa a respeito da leitura, eu acho que é muito importante, funcionou muito para mim, eu sou tradutora, né? E a tradução, quando eu mudei, assim, eu estava no processo de formação, eu ainda não era tradutora, eu estava na faculdade, e eu estava ali, eu me batizei, eu virei adventista no meio da faculdade. E aí, nesse processo, eu pegava aquela Bíblia lá na ACF, que era, poxa, muito, muito complicada, muito difícil. Eu ficava lendo as coisas assim, ficava, gente, mas que coisa complicada, isso daqui eu não consigo entender. Aí, quando eu descobri a NVI, falei, agora dá para entender, mas perdeu o significado original, então eu vou lá. E aí, na faculdade, eu fiz algumas disciplinas de tradução, então isso foi me ajudando, né? Principalmente com o grego, isso me ajudou muito, mas isso é uma coisa que facilitou o meu entendimento, assim, completamente. Eu pegar uma versão mais conservadora da Bíblia, uma versão mais nova, e eu conseguir entender o contexto em uma, e eu conseguir pegar o significado das palavras em outra, poxa, é um estudo bíblico que rende. Às vezes você vai pegar um versículo e você vai ficar ali horas estudando o mesmo versículo, por conta de traduções, por conta do original, por conta de pastores, comentário bíblico. São todas coisas que agregam muito no estudo da Bíblia. E é aquilo, né? Sempre tem alguma coisa para você aprender. Sempre. Não, e é muito interessante que a lição traz aqui, né? Compara essa caminhada, né, de comunhão com Deus com uma maratona, né? De como uma coisinha muito longa. E é até interessante a gente olhar para o ser humano em geral, né? Porque o ser humano é um dos poucos seres da natureza que consegue ir além dos seus limites e muitas das vezes se manter naquilo ali mesmo super cansado. A gente vai ver aí os maratonistas, o pessoal que faz Ironman e tal, as coisas assim, centenas de quilômetros, o cara lá correndo, sem parar, começando assim, não vou desistir, eu vou continuar, não vou desistir. E eu acho que isso é muito importante na nossa comunhão com Deus. Esse fato, eu estou cansado, mas eu não vou desistir. Eu não consigo, mas eu não vou abandonar isso. Né? Eu não estou conseguindo fazer de um jeito, eu vou fazer um ajuste como você, né? Se eu não gostava de uma versão, mas ajustou, falei assim, não, vou fazer isso aqui que eu acho mais interessante e tudo mais. Fazer os ajustes para a sua realidade. Para o que você acha mais interessante, porque cada um é diferente do outro, né? Cada um vai ter um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de se interessar. Então eu acho muito importante essa parte. Nós, como seres humanos, nós não podemos desistir. A gente não pode se dar por vencido, né? Deixar o cansaço, deixar a corrida da vida vencer a nossa comunhão com Deus. Então eu acho muito importante isso, porque somente assim eu vai conseguir chegar no final. Depois esse maratonista fica lá horas e horas correndo, mas numa hora ele chega, na linha de chegada, ele recebe a medalha. Da mesma forma, nós, como cristãos, sabemos que aqui é uma maratona. Cada dia que se passa é uma dificuldade, é um desafio, mas se a gente se manter firme, vai chegar a volta de Cristo, vamos receber a coroa da mesma forma. E aí, fica até mesmo a pergunta dessa semana. Que decisões você pode tomar para que a palavra de Deus produza frutos em sua vida? Olá, eu me chamo Nalva, sou daqui da Igreja de Inhaúma. Então, ao meu ponto de vista, o que a gente pode fazer para que os frutos sejam produzidos é orar, que automaticamente todos os evangélicos já fazem, né? Quer dizer, assim esperamos. Orar, jejuar, buscar ter intimidade com o Senhor. Na verdade, é constante, né? É uma busca constante. E conforme sua intimidade com Deus, você vai produzindo aquilo que você tem buscado. Mas se você tem intimidade com o Senhor,
mas vai revelando ele para as outras pessoas. Então, a constância. Se eu pudesse resumir, eu resumiria nessa palavra, constância. Não por emoção, mas uma busca diária. E hoje nós podemos concluir, né, com o que compartilhamos aqui. O que podemos fazer para estudar? Nós precisamos primeiro orar. É muito importante para que Deus possa, o Espírito Santo possa nos proporcionar conhecimento, né, e entendimento da palavra de Deus. É interessante também que a gente, além de ler a palavra de Deus, escrever. Porque escrever ajuda a gente a desacelerar os pensamentos, né, e refletir melhor no que a gente está estudando na palavra de Deus. E a última opção aqui, que a gente tem aqui no guia de estudos, é compartilhar. E como é que a gente pode compartilhar? A gente pode contar para alguém, a gente pode compartilhar nas redes sociais, a gente pode compartilhar no sábado, quando a gente estiver dividindo ali a lição da semana. Então, há várias formas de compartilhar. Então, essa é a importância, porque além de renovar a nossa mente, né, vai renovar a nossa vida num contexto tal, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E essa semana nós vamos orar para que nós, a juventude da Associação Rio de Janeiro, nós possamos estudar mais a palavra, para que nós possamos, além de transformar a nossa vida, conseguir compartilhar mais do amor de Deus e transformar vidas que ainda não conhecem da palavra de Deus. Vitória, você pode orar para a gente? Sim. A gente oremos. Senhor, meu Deus amado Pai, graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom e sua misericórdia é para sempre. Muito obrigada, Senhor, que por meio dessa palavra a gente consegue estudar e entender mais da sua maravilhosidade. Muito obrigada porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor compartilha isso conosco através da sua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos dá esse presente, nos dá tempo para que nós possamos estudar a sua palavra. Agora, nesse momento, eu venho te pedir que nos ajude, que nos oriente, que a gente possa descobrir, que a gente possa estudar da melhor maneira, a gente possa procurar a melhor maneira de estudo, que seja através de áudio, que seja através de vídeo, que seja através da leitura, meu Deus, ou junto com a escrita, que o Senhor possa nos orientar a respeito disso, possa nos mostrar meios confiáveis, que o Senhor possa tirar todo o orgulho do nosso coração para que nós possamos entender aquilo que a gente vai estudar, que o Senhor possa mostrar, fazer a gente entender realmente a perfeição da sua palavra, meu Deus. Que nós somos pecadores e a sua palavra conta para isso. E que a gente possa estudar isso, incorporar no nosso dia a dia, que isso venha a ser prática nas nossas vidas, que isso venha a ser testemunho, que isso venha a ser de toda maneira enriquecedor para a nossa vida cristã e principalmente que isso aponte para a nossa salvação, meu Deus. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. E esse foi o Lição e Ação! Sou